O robalo. Com um cinzento prata no dorso e um ventre branco e brilhante, caracteriza-se pelas suas duas barbatanas dorsais, que se encontram separadas. A primeira é dotada de raios espinhosos, bem duros e afiados. A segunda é formada por raios moles. Os opérculos, que são as placas ósseas, localizadas nos lados da cabeça, antes das guelras. São armados de 2 espinhos, que muitas das vezes, nos ferem facilmente as mãos. É um predador único, que cria tantas expectativas aos entusiastas da pesca ao spinning. A sua pesca exige intensa prospeção e, sem dúvida, muitos lançamentos. Nem sempre é preciso alcançar grandes distâncias, porque geralmente o robalo ataca muito próximo de nós. No entanto, gostamos sempre de aumentar a distância de lançamento para cobrir mais superfície de água. E para aumentar a distância desses lançamentos, vamos ficar a conhecer 5 truques muito simples para conseguir ganhar mais alguns metros. O primeiro ponto, para conseguir lançar mais longe, é sem dúvida, levar a bobine do carreto com a quantidade de linha correta. Nem muito cheia, nem muito vazia. Será crucial não encher demais, para não termos a infelicidade de fazer cabeleiras, com a saída da linha durante o lance. Pelo contrário, se o carreto estiver muito vazio, durante a saída da linha, o atrito gerado pelo contacto com a bobine vai ser muito maior, e assim perderemos alguns metros no nosso lançamento. No caso da bobine se encontrar muito vazia, podemos encher o fundo da linha com alguns metros de monofilamento ou de outro multifilamento mais grosso. Deste modo, iremos conseguir o enchimento perfeito para o melhor lançamento. O ponto número 2 está relacionado com a própria linha. Todo o conjunto fará a diferença no lançamento, desde cana a carreto. Mas a linha terá um papel muito importante na distância alcançada. Se queremos aumentar o lançamento, temos de usar fios mais finos, que por um lado, sejam capazes de aguentar os peixes que esperamos capturar, mas que seja o mais fino possível. Isto fará com que a linha durante a saída tenha muito menos atrito aos passadores e ao vento. Por ser mais fina, também vai absorver menos água, o que nos fará ganhar mais alguns metros. Aqui, teremos que arranjar um equilíbrio entre a resistência que precisamos e a distância que pretendemos. O multifilamento é sem dúvida alguma, onde vamos notar mais diferença quando o trocamos ou reduzimos o seu diâmetro. Basta umas centésimas de milímetros para notar a diferença e aumentar os nossos lances. O terceiro ponto está relacionado com a cana. Quanto maior for a cana, mais metros vamos lançar, independentemente da potência do lance. Se tivermos 2 canas, exatamente iguais, que só diferem no tamanho, a cana maior vai sempre lançar mais longe. É importante frisar que uma cana maior também é mais incômoda na altura de trabalhar as amostras e recolher alguns peixes. Também se torna muito mais cansativa, pois o seu ponto de equilíbrio será mais pesado. Vamos ter de jogar com a distância que queremos alcançar e o conforto que pretendemos na altura de pescar.
Para melhorar o lançamento, será muito importante também que a cana seja específica para lançar o peso das amostras que iremos usar. Se as amostras pesam demasiado para a ação da cana que estamos a pescar, a cana irá sobrecarregar com o peso da amostra e não vai lançar tão longe como deveria. E se pelo contrário, usamos amostras muito leves, a cana não vai carregar e assim não vai criar impulso suficiente para o lançamento que desejamos alcançar. O quarto ponto terá a ver com as amostras. Hoje em dia no mercado, existe uma infinidade de amostras específicas para spinning. É certo que as amostras que nos oferecem maior distância serão os jigs e as zagaias, pois são muito compactas e aerodinâmicas. Mas nem sempre serão os mais eficazes e às vezes precisamos de amostras mais naturais, mas que também lancem longe. Normalmente estas amostras de spinning são equipadas com algum tipo de transferência de pesos no seu interior. Alguns com um pistão magnético, outros com transferência de bolas metálicas. É importante que as nossas amostras sejam equipadas com algum destes sistemas. Isso fará com que a amostra tenha muito mais inércia e voe sobretudo a direito e em linha reta. Isso será um fator muito importante. Ter uma amostra de qualidade que lance bem e não faça os chamados helicópteros. Assim certamente, iremos aumentar os nossos lances. Se estás a gostar do vídeo, subscreve o canal e deixa um comentário ou um like. Vai me ajudar muito com o algoritmo do YouTube. Obrigado. O último ponto está, portanto, relacionado com o lançamento. A técnica utilizada no lançamento também será de extrema importância. Quando começamos a pescar e não estamos habituados a lançar, é normal que não alcancemos grandes distâncias, principalmente devido à falta de confiança. Gradualmente, com a prática, aperfeiçoaremos a técnica, ganhando confiança e lançando com mais força e a uma maior distância. Podemos ajustar o peso das amostras e utilizar o efeito de pêndulo. Isto implica variar a quantidade de fio entre a ponteira da cana e a amostra, dependendo de quanto pretendemos carregar a cana. Se deixarmos mais fio, podemos criar um efeito de pêndulo mais pronunciado, o que permitirá carregar a cana de forma mais eficaz. Esta técnica funciona bem quando utilizamos amostras mais leves, como as que possuem transferências magnéticas, por exemplo. Por outro lado, se utilizarmos amostras que se aproximam do limite de ação da cana, podemos deixar menos fio entre a ponteira e a amostra, o que resultará num lançamento mais eficiente. Deixa nos comentários a tua opinião sobre este tema. É muito importante para o canal. Obrigado e vemo-nos na próxima maré.